Irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos. E agora vamos entrar no capítulo 15. Estamos caminhando para o final desta série do Evangelho de Marcos. Portanto, entrando aí já no capítulo 15, penúltimo capítulo deste Evangelho bendito. Marcos capítulo 15, vamos ler do verso 1 até o verso 20. Palavra do Senhor para os nossos corações. Já são mais de 60 pregações no Evangelho de Marcos. Se você perdeu alguma mensagem da série, você pode ir no canal da nossa igreja e tem lá uma playlist com todas as mensagens, desde a primeira, que foi ministrada lá no versículo 1, introduzindo o Evangelho, até daqui a pouquinho essa aqui estará disponível no nosso canal, se Deus assim nos permitir. Então, Marcos capítulo 15, versículo 1 ao 20, palavra do Senhor para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus, e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhes ofereceu: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhes questionou: Assim sendo, que farei com estes, a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: Crucifica-o! Por quê? Que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia, eles clamavam ainda mais decididos: Crucificam. Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes a Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Em seguida, os soldados agarraram a Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, ó rei dos judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhes rendiam adoração.
depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos oriente, que nos abra a porta à palavra e que fale ao nosso coração nesta noite de uma forma toda especial. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo que inspirou esse texto possa mais uma vez estar falando ao nosso coração, está dando direção para a nossa vida, discernimento espiritual e intrepidez necessária na ministração da Tua palavra. Fala conosco aquilo que nós precisamos e não puro e simplesmente aquilo que queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar esse texto juntos e extrairmos daqui as lições para a nossa vida. Na mensagem anterior, concluindo a exposição do capítulo 14, nós ressaltávamos que Jesus, ele está sendo julgado. E Jesus passa por 2 julgamentos. Um julgamento no âmbito eclesiástico, no âmbito religioso, diante do tribunal dos judeus, diante das autoridades, da liderança religiosa judaica. Capítulo 14 chama a atenção para esse fato, e o versículo 1 do capítulo 15 também ressalta esse julgamento religioso. Mas no capítulo 15, nós vamos ver o segundo julgamento de Jesus, que agora não é na esfera religiosa. Ele tem por base o contexto religioso, a acusação vem de lá, mas é um julgamento na esfera civil, na esfera política, na esfera secular, diríamos assim. Enquanto no final do capítulo 14 e início do capítulo 15, Jesus está sendo julgado pelo sumo sacerdote, pela liderança religiosa, no capítulo 15 ele vai ser julgado pelo governador, pelas autoridades civis. E como eu disse na outra mensagem, quando nós começamos a medir os 2 julgamentos, apesar da crueldade que nós iremos ver aqui no julgamento civil e nas penalidades que foram aplicadas ao Senhor Jesus, tendo em vista a acusação e aquilo que ele foi condenado, eu ressaltava que o julgamento religioso ele seria mais maligno, mais cruel, porque aqueles que julgaram Jesus no âmbito da religião, eles julgaram Jesus com a Bíblia aberta, com todo o conhecimento da palavra de Deus, e eles rejeitaram o Senhor Jesus. É isso que Pedro vai colocar em Atos, quando ele se levanta para pregar, e ele diz: vocês mataram o autor da vida. Vocês entregaram ele na mão de iníquos, de pessoas injustas. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. No julgamento anterior, nós vimos que aquele julgamento era ilegal. E dentre tantas coisas que mostravam que aquele julgamento era ilegal, como, por exemplo, está acontecendo à noite, na casa do sumo sacerdote, com testemunhas compradas, com o conselho sendo convocado num dia de festa, que não poderia jamais fazer isso. Havia jurisprudência naquela corte de que não se reunia nem um dia antes da festa, quanto mais na festa, o conselho como tribunal.
uma das principais coisas que mostra a ilegalidade é que o juiz já havia demonstrado a sua parcialidade. O capítulo 14 abre dizendo que o sumo sacerdote e a liderança de Israel já havia sentenciado Jesus à morte. Eles já tinham como certo que Jesus deveria morrer. A questão deles era não durante a festa, para que não cause um tumulto entre o povo. Mas eles já tinham a sentença. Então era um julgamento injusto, com um juiz parcial, com uma sentença que já estava lavrada muito antes de qualquer reunião. Capítulo 15, no julgamento civil também. Porque o governador, você vai ver que Pilatos, ele demonstra em toda a narrativa, e você compara os evangelhos, isso fica muito claro, que Pilatos já tinha uma sentença declarada. Porém, diferente da liderança judaica, a sentença de Pilatos não era de morte. A sentença de Pilatos era que aquele homem era inocente, não deveria passar por aquele julgamento, deveria ser solto, porque Pilatos viu que não havia nada nele que fosse digno de uma acusação, de uma sentença, ou mesmo de morte. Pelo contrário, Pilatos viu que ele estava ali por pura inveja da liderança judaica, que estavam perdendo adeptos, que estavam sendo expostos na sua hipocrisia, e Pilatos percebeu, como um homem inteligente, maduro que era, que aquele processo estava completamente eivado de erros, de mentiras, de acusações falsas, e que aquele homem era inocente. Mas Pilatos, mesmo sabendo que o Senhor era inocente, mesmo já tendo uma predisposição para soltá-lo, até porque ele não tinha afinidade com os judeus, mesmo quando nós comparamos os evangelhos, a sua esposa mandando um recado para ele, dizendo que ele não se envolvesse com a causa daquele justo, porque em um sonho ela muito sofreu por causa dele, Pilatos, ele vai lavar as mãos. Ele vai abrir mão da sua consciência, ele vai abrir mão de uma posição firme, como diz o texto aqui, para agradar a multidão. E isso aqui é muito sério, meus irmãos, porque quantas vezes nós agimos dessa forma? Nós temos consciência do que é certo, nós temos certeza daquilo que devemos fazer, mas ao invés de agirmos de acordo com a nossa consciência, com o critério da verdade, nós agimos pelo caminho da conveniência, da politicagem, do politicamente correto. Nós agimos para agradar as pessoas. Com isso em mente, vamos lendo o texto, procurando entender o texto e extrair daqui algumas lições para a nossa vida. O texto começa chamando a nossa atenção ainda para o julgamento religioso, para o âmbito eclesiástico, para aquele momento em que o Sinédrio, o Supremo Tribunal, a corte máxima dos judeus, composta de 70 membros, estava julgando Jesus. E o texto diz assim: ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos judeus. E tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Vamos lembrar um pouquinho do contexto. Era madrugada. Já era a sexta-feira, porque diferente do nosso calendário e da nossa forma de contar,
as horas, os dias, os judeus contam das 6 às 6. Jesus havia celebrado a Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa terminava por volta da meia-noite. O jantar, ele se dirige ao jardim do Getsêmani. Ali ele é preso, ele é levado para a sala, para a casa do sumo sacerdote. Ali ele é interrogado. Acontece toda aquela cena do capítulo anterior. O sinédrio está reunido ilegalmente, numa madrugada, numa noite, convocado às pressas. E ali eles julgam de forma ilegal o Senhor Jesus. E sentenciam ele à morte, mesmo tendo acusações falsas, um processo ilegal. Mas o que acontece é que o texto diz que ao raiar do dia, o dia está começando. E aí o texto diz que entraram em assembleia. E aqui intriga os tradutores da Bíblia ou os exegetas da Bíblia. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Mas, gramaticalmente falando, nós temos aqui duas possibilidades. A primeira é que estes homens, eles passaram a noite reunidos. E o que está acontecendo aqui no versículo 1 do capítulo 15 é simplesmente que o texto está destacando para nós que houve uma chancela de tudo aquilo que eles fizeram. Ou seja, quando o texto diz que eles reuniram-se à assembleia, a ideia aqui é que eles tomaram a decisão, eles fecharam a decisão daquilo que eles passaram a noite fazendo. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que, mesmo eles tendo se reunido, terminada aquela reunião, madrugada dentro, eles foram para casa, descansaram um pouquinho e, ao raiar do dia, o dia estava começando, 6 horas da manhã, eles já estão mais uma vez reunidos em assembleia para deliberar sobre Jesus. Talvez por perceberem que a reunião à noite era ilegal e isso poderia ser usado contra eles. Mas o ponto aqui, meus irmãos, e um comentarista do século XVIII que eu estava lendo, ele disse algo interessantíssimo. Ele disse assim: o que nós vemos aqui é algo que deve nos chamar a atenção. Aqueles que são ímpios, que são iníquos, eles não dormem quando diz respeito a fazer o mal. Eles acordam cedo. Eles se reúnem. Eles planejam, acordam cedo, se juntam, reúnem-se para fazer o mal. Não tem cansaço para essa gente aqui. Não tem cansaço. Esses homens estão acordados a noite inteira, vão para casa provavelmente, e não descansam nem 3 horas, eles já estão reunidos mais uma vez para lavrarem uma sentença contra o Senhor Jesus. E aquele comentarista que eu li, ele dizia que nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque enquanto aqueles que são ímpios, eles não dormem, eles planejam, alta madrugada, se levantam cedo, se reúnem para fazer o mal. Muitas vezes, aqueles que são bons, aqueles que são de Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles são negligentes naquilo que devem fazer. E isso é um alerta para nós. Porque seja naquele tempo, seja nos dias atuais, o grande problema
é o silêncio dos bons. É a inércia. É quando ímpios estão tramando, estão agindo, estão trabalhando, estão acordando cedo para fazer o mal e os bons estão calados. Meus irmãos, eu estou na igreja desde criança. Já sou pastor, somando o tempo de missionário com o tempo de ordenação, há 23 anos. E se tem uma coisa que sempre me deixou intrigado na igreja, e que me machuca profundamente, não são os rebeldes. Porque os rebeldes são poucos. Os rebeldes não é a maioria da igreja. Mas o que sempre me deixou intrigado são os bons, os santos, que deixam os rebeldes tomar conta da casa do Senhor. Que ficam calados, que não se envolvem, que não falam, que não agem. E muitas vezes toda uma comunidade é prejudicada por 2, 3 que não para, que não cansa, que acorda cedo, que planeja, que se reúne, que arquiteta, que faz documento. Enquanto a grande maioria está deitada em berço esplêndido, vendo a banda passar. Cuidado. Os ímpios acordam cedo, os ímpios se reúnem, os ímpios planejam, os ímpios não têm escrúpulos, os ímpios não estão nem aí de lavrarem sentenças, de fazerem documentos para destruir aqueles que são de Deus. Ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus, e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. O que está acontecendo aqui? A Suprema Corte dos Judeus, o Sinédrio, eles não poderiam aplicar a pena capital. Há uma discussão entre alguns comentaristas sobre isso, mas na época de dominação do Império Romano, o Império não permitia que ninguém aplicasse a pena capital a não ser a autoridade do próprio Império. Eles poderiam decidir, eles poderiam lavrar a sentença, mas a aplicação da sentença teria que ser a partir do Império. E os líderes religiosos, eles estão prontos para exigir do Estado, exigir da autoridade romana, do governador, no caso aqui Pilatos, que Jesus seja morto. Mas a grande questão é, por causa de quê? Qual o crime? Qual o erro que ele cometeu que é digno de morte? Até agora haviam acusações falsas, mentiras, questões teológicas, questões religiosas, mas o império nem o governador jamais iria sentenciar Jesus à morte por questões religiosas ou teológicas, questões da lei relacionada estritamente com a religião judaica. Eles não iriam se meter nisso. Até porque Pilatos não se dava bem com os líderes judaicos. Quando a gente estuda a história, você vê que havia um conflito entre Pilatos e esses líderes. Eles tinham que ter algo grave. Eles tinham que acusar Jesus de um crime em relação ao Estado, para poder dar base para a questão
da morte de Jesus. E quando a gente lê o texto e compara os evangelhos, qual é o ponto principal que esses líderes eles chegam à conclusão e eles vão levar para Pilatos? Pela palavra de Pilatos aqui, e a pergunta que ele faz a Jesus, a gente começa a ter uma dica. O texto diz assim: então Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Tu és o rei deste povo? Tu és alguém que está se colocando na posição de rei? E aí sim, meus irmãos, nós temos algo que era preocupante. Porque colocar-se como Messias religioso é uma coisa. Colocar-se como rei dos judeus, colocar-se numa posição de autoridade de rei dos judeus, aí preocuparia o império. Porque, como os romanos estavam dominando, os romanos eles tinham muito medo, eles eram cismados com qualquer tipo de rebelião, de sedição, de qualquer coisa que viesse a se levantar, alguém que se colocasse como líder, como chefe, como rei daquele povo, para fazer frente a Roma. Quando Pilatos diz assim: és tu o rei dos judeus? O que pode estar por trás aqui é exatamente o fundamento da acusação dos líderes religiosos. Eles pararam, eles pensaram e eles disseram assim: se nós levarmos uma acusação relacionada à nossa lei, relacionada à nossa teologia, aos nossos usos e costumes, não vai ser visto, não vai ser observado. O governador não vai nem olhar. Agora, nós precisamos colocar para o governador que ele se fez rei dos judeus. Que ele está se colocando numa posição política. Então, agora, o julgamento vai ser levado para o âmbito civil, o âmbito político, e ele pode sim ser condenado, inclusive a pena capital. És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: tu o dizes. Jesus não nega, Jesus não abre mão da sua prerrogativa, mas quando a gente compara os evangelhos, nós vemos que Jesus é rei sim, e talvez esse seja um dos pontos principais desta passagem, meus irmãos, que se você não entender, você não vai entender o texto. É que mesmo diante do escárnio, mesmo diante da ironia que está sendo colocada aqui, nós temos aqui, da parte de Deus e do Espírito Santo de Deus, essa ratificação: Jesus de Nazaré é o Messias e é o Rei de Israel, é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei. Por isso que ele diz: tu o dizes. Mas os evangelhos completam que Jesus vai colocar que o reino dele não é desse mundo. Não é um reino político, econômico, social, bélico. Jesus não é um revolucionário. Jesus não veio para derramar sangue dos outros, mas para derramar o seu próprio sangue em favor dos outros. Ele é um rei. Ele é o rei, mas não um rei político. Um rei pura e simplesmente que iria fazer frente a Roma. Tu dizes. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu
uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado ou maravilhado. A liderança judaica levantou várias acusações falsas contra Jesus. Lucas vai dar uma dica dessas acusações. Lucas vai colocar, por exemplo, que uma das acusações é que Jesus estava fazendo um levante contra a César e levando as pessoas a não pagar os impostos, o que é uma mentira. Também vai colocar no Evangelho de João que a liderança religiosa colocava Jesus como um malfeitor, como alguém que estava levantando o povo contra Roma, criando uma revolução em Israel. Eles acusaram ele de sedição, acusaram de não pagar impostos e de levar o povo a não pagar imposto, acusaram ele de se levantar contra Roma, de se colocar como rei e de provocar uma revolução naquele contexto. E diz o texto que Jesus não se defendeu. Ele guardou silêncio. Ele não respondeu uma palavra. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: nada responde? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra. Uma só palavra. Na outra mensagem eu destacava, toda vez que se levantaram acusações falsas contra Jesus, ele guardou silêncio. Ele não deu palco, ele não deu vitrine, ele não deu espaço para mentiras. Mas toda vez que alguém levanta a definição de quem ele é, ou a verdade do Evangelho, ele fala mesmo sabendo que aquilo ali, ele está, com aquele ato, ele está assinando a sentença de morte. És tu o rei dos judeus? Tu dizes. Agora, ele estava fazendo rebelião, ele estava levando o povo a não pagar imposto, ele está levantando esse povo contra o império. Ele guarda silêncio, porque são acusações falsas. E isso leva Pilatos a ficar impressionado. Que rei é esse? Que rei é esse que não tem ninguém aqui para defendê-lo? Que rei é esse que não se levanta contra aqueles que estão lhe acusando? Que rei é esse que coloca que o seu reino não é desse mundo? Que reinado é esse? Que autoridade é essa? E Pilatos fica boca aberto. A expressão maravilhado, a gente já viu, boca aberto. Maravilhado, impressionado. Quem é este homem? Quem é este homem que tantas acusações estão sendo levantadas contra ele, mas que eu olho e verifico que ele é inocente? Que ele não é nada disso que estão acusando. Que ele não fez nada daquilo que estão dizendo que ele fez. Mas que fala de uma forma impressionante. Pilatos está impressionado com o Senhor Jesus. Faz lembrar os soldados. Faz lembrar aqueles homens que quando foram lá ouvir o Senhor Jesus, ficaram impressionados com a sua palavra. E diz, ninguém jamais falou como este homem. Ninguém. Aí Pilatos, vendo que ele era inocente, vendo que aquelas acusações eram falsas, impressionado com a vida, impressionado com a pessoa do Senhor Jesus, diz o texto que Pilatos, ele vai usar de uma estratégia, talvez
entendendo que o problema era com a liderança religiosa, e ele não gostava dessa liderança, mas que o povo em si estava com Jesus, ele vai usar de uma estratégia de colocar e de permitir que Jesus e outro prisioneiro seja colocado diante do povo para eles escolherem. Porque foi assim que o povo pediu. Olha como é que diz o texto. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhes ofereceu: quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltassem Barrabás. Olha que coisa interessante, meus irmãos, e nós estamos diante de mais um contraste de Marcos, para que uma história explique a outra, para que um exemplo nos faça refletir sobre o outro. Quais eram as acusações que estavam sendo levantadas contra Jesus no tribunal civil? Que ele estava levando as pessoas a não pagar imposto, que ele estava provocando sedição, rebelião, que ele estava levando o povo a se voltar contra César, porque lá nos outros evangelhos, os líderes religiosos dizem para Pilatos: olha, se você não tomar uma decisão, você vai ficar em maus lençóis com César, porque esse homem está levantando o povo contra César. Mas, por ironia, tinha ali um preso chamado Barrabás. E a ironia começa daqui. Porque o nome desse homem já é uma ironia. Barrabás, filho do pai. Alguém que, apesar de ter um nome tão interessante, tão sugestivo, filho do pai, e talvez se nós fôssemos cristianizar o nome, nós diríamos que é um belo nome para os nossos filhos, mas o nome não fazia jus à sua vida. A sua vida não era um reflexo do seu nome. Barrabás era um revolucionário, talvez até um assassino. O texto não deixa claro, mas diz que ele estava com um grupo que provocou rebelião e assassinato. Talvez ele fosse um dos zelotes. Ele é um homem que se levanta contra a dominação do Império Romano. Ele não aceita aquela dominação e ele se levanta contra o Império Romano e ele está disposto a pegar em armas, a matar, a provocar rebelião, a fazer tudo o que for necessário contra o Império. E ele é pego, é preso e está ali sentenciado. Ele sim é um malfeitor. Ele sim está preso por sedição, por rebelião. Ele sim não é a favor de pagar imposto a César. Barrabás é tudo aquilo que esses homens estão acusando Jesus. E por ironia, eles vão escolher Barrabás. Pilatos coloca diante daquele povo, então, Jesus e Barrabás, e diz: quem quereis que eu vos solte? O rei dos judeus ou este aqui? Porque diz o texto que ele sabia que o que estava por trás era inveja dos líderes. Naquela hora, diz o texto que então
os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão. Veja, meus irmãos, não são ímpios que estão pedindo um salteador, um rebelde, que estão pedindo esse prisioneiro. Os chefes dos sacerdotes, a liderança religiosa, os homens que tinham a Bíblia debaixo do braço, estão abrindo mão do Filho de Deus e abraçando a um malfeitor. E eles instigam a multidão a rogar a Pilatos que soltasse a Barrabás. Contudo, Pilatos lhes questionou: assim sendo, que farei com este a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritaram: crucificam, crucificam. E por quê? Que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia eles clamavam ainda mais decididos: crucificam. É um relato tenebroso. Porque aquele que andou fazendo bem por toda parte, curando enfermos, purificando leprosos, ressuscitando mortos, ensinando a palavra, trazendo esperança e consolo para o povo, está sendo preterido e no seu lugar está sendo colocado alguém rebelde, criminoso, alguém que não é digno desse apoio, desse clamor. Mas o que é interessante, meus irmãos, quando a gente olha para a narrativa do texto, é que tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Porque senão eu e você não estaremos aqui nesta noite. Nós somos Barrabás. Nós somos esses filhos e filhas do Pai que merecem a prisão, o açoite, a condenação, o inferno. Eu e você. Eu e você somos rebeldes por natureza. Já nascemos Barrabás. Já nascemos dignos da prisão, da condenação. Mas para que eu e você, hoje, gozássemos da liberdade plena e absoluta, foi necessário que o Filho de Deus morresse, fosse crucificado em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e liberdade. E é por isso que nós estamos aqui. É esse o ponto da história. Não podia ser diferente. Não podia ter outra cena aqui. Barrabás tinha que ser solto. Cristo tinha que ser morto no lugar dele. Porque Barrabás representa a mim e você, que fomos libertos, que fomos livres, porque o Cordeiro de Deus deu a vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a história. O que Marcos está colocando é que Jesus é inocente. Jesus não fez absolutamente nada para estar ali. Jesus não tinha nada que pudesse acusá-lo. O próprio governador está entendendo isso. A própria liderança romana está entendendo isso. E ele levanta várias vezes: mas que mal fez ele? Por que ele tem que ser assim? Só que a multidão ensandecida, instigada pela liderança, começa a gritar: crucificam, crucificam, crucificam. E Barrabás
liberta. Para que os Barrabás sejam libertos, é necessário que Jesus seja crucificado. Para que os Barrabás tenham esperança e voltem para suas casas e vivam uma nova vida, o Filho de Deus tem que ser crucificado. Para que os Barrabás tenham uma nova chance, o Filho de Deus tem que sofrer escárnio no seu lugar. Crucificam, crucificam, crucificam. Nós só vamos ter noção do que esse texto quer dizer, se a gente parar um pouquinho para pensar o que era a morte por crucificação no contexto do Império Romano. Hoje, meus irmãos, nós temos aqui a cruz, símbolo do cristianismo. Ela adorna as igrejas, como está adornando aqui o púlpito da nossa igreja. As mulheres usam a cruz como joia. Mas alguém já disse que se uma mulher vai usar a cruz como joia, um brinco, ela deveria usar em uma orelha o brinco da cruz, na outra orelha um brinco sendo uma cadeira elétrica. Horrível, né? Mas a cruz era algo tão terrível para o romano, que um cidadão romano, ele evitava até falar esse nome. O cidadão romano, ele não era condenado à morte por crucificação. A morte por crucificação era reservada para os piores prisioneiros, para as piores pessoas. A morte por crucificação era um símbolo de hostilidade, de tudo aquilo que é horrível. Era um império dizendo para as pessoas: olha aqui, o que vai acontecer com você se você se levantar contra o poder do império. Muitos judeus já tinham morrido, crucificados. Tantas pessoas. Quando Mel Gibson lançou aquele filme sobre a história do sofrimento de Jesus, quantas pessoas desmaiaram, teve gente que se matou, teve pessoas que passaram mal no cinema, quando viram o quanto era horrível a morte por crucificação. Tem um livro, meus irmãos, muito antigo, eu acho que é pela editora Paulus, que é A Morte de Cristo segundo o Cirurgião, onde ele narra tudo aquilo que aconteceu com Jesus, principalmente a morte de cruz. O que acontecia com alguém que era colocado no madeiro? Geralmente ele morre por asfixia. O povo está pedindo que Jesus seja crucificado. Estão pedindo o pior tipo de morte que alguém poderia ter naquele contexto. A que ponto chega a maldade humana? A que ponto a religião pode nos levar? A que ponto, meus irmãos, um coração que não está cheio do Espírito Santo, do amor de Deus, da graça de Deus, mesmo tendo conhecimento das Escrituras, ele pode chegar. Quem está pedindo são religiosos, são líderes, são sacerdotes, são homens, como eu disse, que carregam a Bíblia, e que agora estão instigando o povo, dizendo: peça Barrabás e manda crucificar Jesus.
matar o Senhor Jesus, mas não é só matar, é matar da forma mais execrável, mais horrível possível. Crucificam, crucificam, crucificam. A religião, ela mata. E o pior é que muitas vezes ela mata em nome de Deus. Ela mata com cara de piedade. Ela mata citando a Bíblia. Ela mata, ela usa o expediente mais cruel, porque o coração já está petrificado. O governador, meus irmãos, está sem entender aquela situação. O governador não consegue compreender, mesmo sendo um homem balizado, um homem de guerra, um homem experimentado, ele não consegue entender tamanha maldade, tamanha crueldade, tamanha sandice daqueles líderes religiosos. Ele está fazendo de tudo para ver se livra Jesus daquela situação. É claro que Pilatos não é um santo, por favor. A gente precisa ter cuidado, porque quando a gente dá ênfase a essa visão de Pilatos, a gente pode começar a ver Pilatos como um santo. Até na história da igreja, teve grupos na história da igreja que começaram a ver Pilatos como um santo. Porque foi alguém que tentou livrar Jesus dessa situação. Mas é claro que ele não é um santo, é claro que ele não é um convertido. É claro que ele está fazendo de tudo para não ter rebelião, é para não ter problemas num período de festa. Não é que Pilatos estava convertido ou se convertendo, mas ele viu a maldade, ele viu aquilo que os líderes religiosos faziam. Ele não se dava com esses líderes religiosos porque ele era importunado constantemente. E a gente sabe que depois Pilatos vai ser deposto desse cargo. Ele reinou do ano 26 ao 36. E os próprios líderes religiosos vão acusá-lo diante do imperador. E ele vai ser deposto. Então Pilatos sabe com quem está mexendo. Ele sabe que aquele processo está eivado de erro e que eles estão entregando Jesus por inveja. Ele sabe. Por isso que ele está colocando essas situações. E ele vai dar cartadas. Ele vai questionar. Ele vai dar a opção de escolher Jesus ou Barrabás. Quando ele vê que o assunto diz respeito a alguém da Galileia, ele vai mandar para Herodes, para a esfera devida. Só que Herodes devolve. E aí é quando ele tem que lavar as mãos. Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. É claro que aqui está resumido, mas como eu disse, ele vai usar de vários expedientes para tentar livrar e não consegue, até que para satisfazer a multidão, para não criar um problema dentro da sua esfera de atuação, diz o texto que ele ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Mesmo sabendo da inocência, mesmo tendo consciência da trama dos líderes religiosos, mesmo tendo sido alertado pela sua esposa, que teve uma revelação lá em sonho, mesmo Herodes não achando nenhum motivo para a condenação do Senhor Jesus, Pilatos joga para a plateia. Joga para a plateia. E diz o texto que ele entrega Jesus para ser açoitado. Se você assistiu o filme de Mel Gibson, você sabe o que é esse açoite.
Ou melhor, você tem noção. Porque eles usavam um chicote de couro, com tiras de couro, nas pontas com ossos, pedaços de ossos, e cada chibatada abria a carne. Muitos prisioneiros já morriam aqui, nesses açoites. Eles urinavam, eles defecavam, eles morriam. Jesus é açoitado por aqueles soldados e depois é sentenciado à crucificação. Quando o cara passava, conseguia passar, eram poucos que conseguiam passar por essa seção de açoites. Poucos. Quando passava por essa seção de açoites, ele era levado para ser crucificado, e ali é que a coisa piorava. Para concluir, meus irmãos, olha o que diz o texto em seguida. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real. A púrpura era a cor da veste dos senadores romanos, da liderança romana. Até hoje os cardeais católicos usam, porque tem a ver com a liderança romana, do Senado romano. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinhos, e olha o que diz aqui, pelo menos na minha versão, não sei como é que está na sua, e cravaram essa coroa de espinho na sua cabeça. Cravaram. E começaram a saudá-lo. Salve, ó rei dos judeus! Espancaram-lhe a cabeça com uma vara e cuspiram nele. Ajoelharam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Barrabás já deve estar em casa com a família. Barrabás já deveria estar sorrindo. Barrabás estava feliz da vida porque foi liberto. Mas para que Barrabás fosse liberto, para que Barrabás estivesse feliz, o Filho de Deus estava sofrendo horrivelmente. Olha que cena que Marcos está pintando para nós. Qual é a acusação? É que ele se faz rei, o rei dos judeus. E agora esses homens vão, de forma zombeteira, irônica, de forma maldosa, eles vão pintar toda essa cena real. É claro que, como eu disse, de forma zombeteira. Mas na providência de Deus, o que está acontecendo aqui é que, mesmo de forma irônica, estes homens estão reconhecendo a realeza de Jesus. Mesmo sem querer, mesmo achando que estão pura e simplesmente zombando do Filho de Deus, eles vão ter que reconhecer que ele é rei. E é por isso que Pilatos vai colocar na tabuinha, lá em cima da cruz, a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Não só dos judeus, o rei de toda a terra, o rei da minha vida e da sua vida. Esses homens não têm noção do que eles estão fazendo. Esses homens não têm noção do que está por trás dessa cena. Zombeteira, sim. Irônica, sim.
mas que, de fato, está sendo passado a mensagem e a ideia: ele é rei. Não um rei humano, não um rei político, não um rei que veio para fazer um levante de Israel contra Roma, para estabelecer um reino nessa terra, um reino político, bélico, mas esse rei espiritual, esse rei que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que um dia vai reinar definitivamente. Eu quero concluir, meus irmãos, com algumas aplicações para a minha e para a sua vida. Primeira aplicação que nós temos feito em vários dos sermões nesta série e que precisamos fazer. Por favor, abra bem os seus olhos para a religião. Cuidado com a religião. Cuidado com padres, com pastores, com sacerdotes, com presbíteros, diáconos. Cuidado com pregadores. Cuidado com gente que usa a Bíblia, usa o nome de Deus, muitas vezes para manipular as massas. Cuidado. Quem está por trás de tudo isso aqui são líderes religiosos que já perderam o encanto, que já perderam o temor a Deus, que já não se submete mais à palavra de Deus, que usam a religião para os seus interesses pessoais, para se promoverem ou para se darem bem na vida. Homens que estão na religião porque já não podem mais fazer outra coisa. Mas eles já se venderam faz muito tempo. Se venderam para a política, se venderam para governantes, se venderam para homens maus. Lembra do que eu falei de manhã? Qual o problema desses líderes? É que Jesus ameaçou a sobrevivência deles e o lucro que eles estavam tendo no templo, porque eles haviam tornado a casa do Senhor um covil de ladrões e salteadores. Eles estavam alinhados com Herodes, que construiu aquele templo, e agora todo o dinheiro que entrava naquele templo era repartido entre eles, Herodes, e eles estavam loteando o templo, a casa do Senhor. E quando chegou o verdadeiro profeta de Deus para dizer: o que vocês estão fazendo é digno de condenação, vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões e salteadores, e essa casa aqui é casa de oração. Então tem que crucificá-lo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós estamos próximos ao período de eleição. E está assim de pastores que já estão negociando os seus rebanhos de porta fechada para políticos. Porque neste período, irmãos, o que tem de político que vem atrás da gente, dos pastores, não é brincadeira. E oferecem cantores, oferecem ajuda, oferecem tudo no mundo para que você dê o púlpito para eles, ou para que no mínimo você fale sobre eles. Você leva as suas ovelhas a votar. Estão negociando com as ovelhas de Deus. As ovelhas não são minhas, a ovelha é de Deus. Então, o primeiro alerta é esse: cuidado com a liderança religiosa. Cuidado. Cuidado. Veja se ela de fato está pregando a palavra de Deus. Veja se ela de fato tem uma vida comprometida com aquilo que prega. Veja se o objetivo do seu ministério é lucro, bens, fama, a honra dos homens. Veja. Não seja inocente, não seja enganado, não caia nisso aqui. Não seja usado por aqueles que deveriam ser canal de bênção para a sua vida, mas estão sendo meio de destruição e de miséria. Oh, meus irmãos, esses líderes estão levando a multidão a
mandar crucificar o Filho de Deus, a rejeitar o Filho de Deus e crucificar o Filho de Deus. Quantos líderes que estão desviando os seus rebanhos do foco, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu só sou ou serei digno de estar nesse púlpito até o dia que eu esteja levando você a Cristo. No dia que eu desviar o seu olhar de Cristo para mim, eu não sou mais digno de ser seu pastor. Convém que ele cresça, que eu diminua a cada dia. Quem deve ser honrado, adorado, servido, reverenciado, é o Senhor Jesus, que morreu por mim e você, que deu a vida por mim e você. Ele é, de fato, aquele que deve ser adorado. A segunda aplicação que eu vejo nesse texto aqui, cuidado com a síndrome de Pilatos na minha e na sua vida. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos foi alertado pela sua esposa. Pilatos sabia que havia inveja neste processo, que o processo era ilegal. Mesmo tentando fazer algumas coisas, ele jogou para a plateia. Ele foi covarde. Ele foi omisso. Ele lavou as mãos. Quantas vezes nós temos a síndrome de Pilatos? Quantas vezes eu e você agimos como Pilatos? Sabemos o que é certo? Sabemos que aquilo que está sendo feito é errado? Sabemos, até mesmo por causa daquilo que está sendo dito, colocado e falado, que as intenções são erradas, que existe inveja, que existe todo tipo de sentimento ruim, mas, para não se queimar com a multidão, eu prefiro ficar neutro. E não existe neutralidade quando se trata das coisas de Deus. No dia do juízo, o seu Facebook, os grupos de WhatsApp que você faz parte, o seu Instagram, a reunião da sua empresa, do condomínio, vai mostrar se você agiu como Pilatos ou não. Como é que você se posiciona quando o seu Cristo, quando a sua fé, quando o Evangelho está sendo colocado em xeque diante de você? Como é que você se posiciona? Como é que você age? Ah, pastor, se eu disser qualquer coisa eu vou ser perseguido. Qual o problema? Ah, pastor, se eu disser qualquer coisa eu vou perder seguidores nas redes sociais. Que perca. Ah, pastor, se eu tomar uma posição em prol do Evangelho, eu posso até perder meu emprego. Qual o problema? Você vai se acovardar? Você vai lavar as mãos? Você tendo todo o conhecimento bíblico, teológico, você não vai se posicionar? Você tendo alguém que tem uma revelação de Deus e está dizendo, não se envolva nisso. E você se envolve? Meus irmãos, o que está acontecendo no nosso país é que a síndrome de Pilatos tomou conta da igreja. Nós temos mais Pilatos sentados nos bancos da igreja do que a gente imagina. As minorias aí, elas se articulam, elas falam,
Elas não têm medo de enfrentar a tudo e todos. E a igreja do Senhor está se acovardando. Está lavando as mãos. E a iniquidade está prosperando no nosso país. Você já viu como é que a gente fala hoje de homossexualismo, de lesbianismo e de tantos outros pecados? Como é que a gente fala em local público? Você já viu? Eu e você? A gente fala com medo. Porque a gente sabe que se alguém ali no shopping, ou num bar, ou em qualquer lugar, de repente ouvir que você e eu estamos falando contra a prática dele, essa pessoa pode nos levar à cadeia. Pode nos levar diante do juiz. E eles se posicionam. E eles vão à luta. Agora, todos os dias, pessoas zombam do nosso Salvador. Pessoas escarnecem da nossa fé. Pessoas escarnecem do Evangelho. E muitas vezes a gente se acovarda. Vai alguém fazer chargezinha de Maomé ou contra o islamismo? Vai fazer. Faz. Faz. Eu quero que um bloco de carnaval pegue uma imagem, uma figura de Maomé ou de qualquer um dos símbolos deles, o próprio Alcorão, e vai ridicularizar na festa. Faz isso. Eles estão dispostos a dar a própria vida e a destruir vidas, não está nem aí. Mas os nossos símbolos muitas vezes são execrados e a gente fica calado. A gente fica quieto. Para não perder a amizade, para não perder o emprego, para não ser levado aos tribunais, a gente fica quieto. E cada dia mais a igreja está sendo empurrada para dentro das quatro paredes. Está sendo empurrada. Nós não somos mais ouvidos na esfera pública, na universidade. Nós não somos mais ouvidos lá para fora. E tem crente que acha isso a coisa mais legal do mundo. Não, pastor, olha, nós não podemos falar de política, nós não podemos falar de economia, nós não podemos falar de temas, nós só devemos falar de religião. Ô, meu querido, você está com uma visão muito curta? Porque é exatamente isso que o mundo quer, é que a gente se tranque dentro de quatro paredes e fique discutindo o sexo dos anjos. A igreja é para ser voz profética para esse mundo. Se está sendo tratado sobre aborto na Suprema Corte, ou na Câmara de Deputados, no Senado, a igreja tem que ter voz profética. Tem que ter voz profética. Mas está lá. O cara defendendo aborto no nosso Facebook. E a gente não diz uma palavra com medo da retaliação e da cultura do cancelamento que vem de lá para cá. A síndrome de Pilatos. Terceira coisa. Nunca esqueça que o sangue de Barrabás é o mesmo sangue que corre na minha e na sua veia. Nós somos Barrabás. Nós somos rebeldes. Nós somos assassinos. Nós somos pessoas dignas da prisão, da condenação e da morte. Mas louvado seja Deus, que o nosso Salvador pagou o nosso preço, morreu em nosso lugar, para que nós fôssemos libertos, soltos e vivêssemos uma nova vida para a glória do seu nome. Agora sim, nós somos filhos do Pai de verdade. Nós somos filhos e filhas de Deus. Mas nunca esqueça que sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, sem a obra de Cristo,
eu e você não passamos de Barrabás. E por último, nunca esqueça que quem sofreu por você, quem foi humilhado por você, quem foi cuspido, traspassado, zombado, foi o Senhor Jesus. Ele sofreu por você, por mim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não siga homens. Não esteja na igreja por causa de homens. Não olhe pura e simplesmente para os homens. Olhe para aquele que sofreu tudo isso por mim e por você. Ah, porque eu sou do pastor Diogo, eu sou do pastor fulano. Não, não. Seja de Jesus. Siga Jesus. Eu não morri por você, eu não sofri por você, eu não derramei uma gota de sangue por você, eu não fui cuspido, eu não fui espancado, eu não fui humilhado, eu não fui preso, eu não passei nada disso por você. Então, olhe para Jesus. Só Ele. Somente Ele. E Paulo vai dizer isso lá na carta aos Coríntios. Foi Paulo crucificado por vós? Não. Foi Cristo que foi crucificado por nós. Ele sofreu a pior morte, ele sofreu a pior coisa que um ser humano pode sofrer, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nada que a gente faça, meus irmãos, ainda é suficiente, é pouco diante do que Ele fez por nós. É pouco. Eu estar aqui pregando, sendo pastor, você está cantando, você está contribuindo, está participando, é pouco diante do que o Senhor fez por nós. Você está sendo humilhado, você está sendo perseguido, é pouco diante do que Jesus sofreu por nós. É pouco. Então olhe para Ele, veja que Ele foi inocente, veja que Ele foi traído, veja que Ele sofreu um processo ilegal, veja que Ele foi zombado. Tudo isso por mim e você. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração. E que nós saiamos daqui refletindo. Que nós saiamos daqui pensando, tudo isso foi por mim. Tudo isso foi por mim. Curva a sua fronte, vamos orar.